Olá, candidatos, bem-vindos ao canal da professora Vivian Barros. Eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida, graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Direito, pós-graduada em Relações Internacionais, servidora do Ministério Público Federal e aí com ampla experiência na preparação de candidatos para provas discursivas dos concursos públicos de mais alto nível do país. Então, você tá no canal certo se você busca aí dicas, né, sobre como estudar e sobre como alcançar uma excelente avaliação para a prova discursiva, né, do concurso que você busca. Nesse vídeo nós vamos falar, né, aí de forma bastante específica da prova discursiva para a Polícia Rodoviária Federal. É claro que antes de começar a falar, se você chegou até esse vídeo é porque você tem uma dúvida específica, que é a dúvida que eu vou esclarecer no vídeo de hoje. E, obviamente, antes de começar a falar, né, e aí deixar, né, eu sei que você tem perdido sono por isso, então, antes de começar a explicar aí a questão da redação para o CESP, eu vou mandar um beijo enorme para os meus alunos, né, dos projetos aí da ABIN, do Ministério Público, Polícia Federal, né, já tem uma galera aí que já tá aí caminhando para o curso, para os cursos de formação em Brasília. Tem uma outra galera que está aí já aguardando nomeação para a Polícia Federal, aguardando a nomeação para o Ministério Público. Então, né, claro, os candidatos do CSED também, né, da carreira diplomática também. Um beijo aí para o meu aluno Ricardo, que conseguiu um excelente desempenho aí no concurso, aí futuro diplomata. Enfim, para os meus alunos queridos, um beijo. E para vocês que acompanham aqui também o canal, muito obrigada aí pelos acessos, pela inscrição. É sempre muito importante, gratificante para o professor ter esse feedback, saber que o trabalho dele está, né, produzindo efeitos, né, tá dando resultado. Então isso é bacana. Bom, eu sei que você chegou aqui para saber um pouco mais sobre a Polícia Rodoviária Federal, sobre a redação Sebrasp, CESP e sobre uma questão que tira o sono dos candidatos, que é a questão dos parágrafos de introdução e conclusão. Então eu sei que muita gente tem dúvida sobre isso. Professora, eu preciso elaborar um parágrafo de introdução e um parágrafo de conclusão para a redação do CESP, Sebrasp. Tem professor que fala que precisa, tem professor que fala que não, tem professor que fala que acaba sendo um diferencial na nota. Então, o que você pode falar sobre isso? Então, o que a professora Vivian Barros pode falar? Qual é a orientação que a professora Vivian Barros vai te dar? Bom, eu falo aqui, primeiramente é bom esclarecer com muita propriedade, tá? Eu preparo, esse ano, por exemplo, foram vários os projetos voltados para o CESP, né? A BIM aí no início do ano, no primeiro trimestre, depois tivemos CACD, que é, claro, uma prova um pouco diferenciada para diplomata, mas ainda assim é banca CESP, Polícia Federal, alguns concursos voltados para o Tribunal de Contas, né? Tivemos também Ministério Público da União, um grande concurso. E todos esses concursos foram organizados pelo CESP. Então, eu tive acesso a centenas de espelhos de prova, né, de relatórios de correção. Eu e minha equipe elaboramos recursos, então a gente interpõe recurso, muito bem, né? Graças a Deus, muito bem recebidos. O nosso índice de deferimento é muito bom. Então eu posso falar com propriedade. Então eu não estou falando porque eu acho que seja assim. Eu estou falando porque eu vejo a correção, vejo as notas. Quando nós, né, conseguimos interpor os recursos, né, percebemos o deferimento. Então tudo isso é com base no que a gente tem observado nos últimos certames. Então eu falo com muita propriedade para vocês, né, com base na banca, nas espelhos de prova e tudo mais. Bom, então o que eu tenho a dizer para vocês? Gente, o texto para o CESP, ele tem um caráter muito peculiar. O professor sempre fala isso, é interessante. Ele é um texto predominantemente expositivo, né? Então, quando a gente tem uma redação argumentativa, a gente tem uma redação que precisa de um parágrafo de introdução, que é aquele parágrafo em que o candidato vai apresentar a tese, que nada mais é do que a defesa do seu ponto de vista em relação ao tema. Você tem os parágrafos de desenvolvimento e, por fim, né, você tem o parágrafo de conclusão. Essa é a estrutura tradicional de um texto dissertativo argumentativo. Só que eu acabei de dizer para você que o texto do CESP é o tipo de texto dissertativo expositivo, predominantemente. Então,
você tem um tema que é trazido pelo examinador e em seguida você tem o que a gente chama de aspectos, né? Que são aqueles itens A, B, C e D. E com base nesses itens é que o examinador ele vai te avaliar, ele vai dar uma nota. Então, por exemplo, se a sua prova vale 20 pontos, né, e você tem 2 itens, o CESP ele costuma trabalhar do seguinte modo: ele distribui esses 20 pontos, ele separa uma pequena margem, alguns pontos para o item apresentação. Então, se a sua prova vale 20 pontos, por exemplo, ele pode atribuir até 2 pontos para o critério apresentação e os 18 pontos restantes ele vai distribuir, né, lá para o item A e B. Então, ele pode dar, se desenvolveu bem o item A, vai ganhar 9 pontos. Se desenvolveu bem o item B, 9 pontos. Ou, se desenvolveu bem o item A, 10 pontos. Se desenvolveu o item B, né, muito bem, 8 pontos. Mais os 2 pontos de apresentação. E aí, como você perde ponto? Você perde ponto pelos erros de gramática que você comete ao longo do texto. Então, eventuais erros de gramática vão diminuindo aí essa nota que você alcança em conteúdo. Por que isso é importante? Por que eu estou citando, trazendo isso, né, para reflexão? Isso é importante pelo seguinte: se eu estou dizendo para você que a sua nota vai sair desses critérios, desses aspectos, tá? O interesse do examinador quando ele avalia a sua prova é exatamente saber, né, avaliar se você tem conhecimento desses aspectos. Então, olha lá, se você desenvolveu muito bem o aspecto A e você, né, tem para esse aspecto A aí até 10 pontos e alcançou esses 10 pontos, é porque você conseguiu, né, desenvolver bem o item A. Então, para o examinador, pouco importa se você usou um parágrafo de introdução. É claro, gente, que o parágrafo de introdução, aquele parágrafo, né, que contextualiza, que traz um conceito, né, que faz ali introduz, enfim, faz uma sala de visitas, né, para o seu texto. Ele é interessante, fica bonito, o texto com certeza fica bem organizado. Só que a gente está falando de uma prova de concurso público, em que claramente, de forma muito clara, o que o examinador quer é entender se você entende, se você compreende, se você sabe, né, do tema, enfim, do assunto que está sendo trazido. Então, a ideia do avaliador é exatamente, né, conseguir fazer essa avaliação. Então, não tem porquê, ele não vai te dar mais pontos porque você escreveu uma bela introdução, né? O X da questão está no desenvolvimento dos aspectos. Então, eu digo isso de forma muito, muito transparente, muito clara. Quando você abrir o seu parágrafo de introdução, seu primeiro parágrafo para o examinador CESP, esse primeiro parágrafo, ele tem que, né, o objetivo dele já é começar a discussão sobre o primeiro aspecto, o item A da sua prova discursiva, tá? Então, não vale a pena, não é estratégico você desenvolver um texto usando 4 linhas para introdução, 4 linhas para conclusão, que são praticamente 8 linhas. Então, se a gente imagina um texto, por exemplo, voltado, né, um texto, a prova da Polícia Rodoviária Federal, que vai ter, sua prova discursiva vai ter 30 pontos, imagina o seguinte, que você vai investir, né, vai desperdiçar, na verdade, esse é o verbo correto, esse é o termo correto, vai desperdiçar 8 linhas escrevendo sobre algo que não vai acrescentar em nada a sua nota. Então, essas 8 linhas, olha aí, né, que corresponde a quase 1/3 aí da sua prova, você vai investir, né, você vai desperdiçar, você vai gastar com algo que não vai ser avaliado. Claro que vai ser avaliado em termos de gramática. Se você cometer erros, né, na introdução, erros de gramática, regência, enfim, você vai ser descontado, obviamente, porque é texto escrito e o texto escrito vai ser avaliado. Agora, em termos de conteúdo, essa introdução, essa conclusão, em nada, né, não trazem nenhuma novidade para o seu texto. Então, o que é interessante é você ir direto ao ponto. Professora, eu fico com medo de ir direto ao ponto. Não tenha medo. Eu tenho várias correções, várias redações. Inclusive, a gente está preparando o nosso segundo e-book, que é um e-book específico para a Polícia Rodoviária Federal. Em breve vamos distribuir. Não tem custo algum. O e-book 1 foi um sucesso. A gente trouxe temas, né, da PF, da PRF. Né, era um book aí misto, né, para quem já estava começando
a se preparar para a PRF. A gente trouxe, né, alguns temas interessantes. Agora, o e-book, né, o e-book volume 2 da professora Vivian Barros, ele vai te preparar para a PRF. Então, é interessante, você vai, tenho certeza, adorar. O e-book fez muito sucesso, o volume 1, e o volume 2 não vai ser diferente, tenho certeza, porque a gente está preparando com muito carinho. Então, lá no e-book, haverá exemplos aí de redações corrigidas, correções, por exemplo, na correção de uma redação de redações da Polícia Federal, dos nossos alunos que cederam gentilmente. E aí você vai ver que os alunos começam já no primeiro parágrafo, já abordando o primeiro aspecto e tem uma excelente avaliação, tá? Quase nota máxima. Por que não obteve a nota máxima? Porque às vezes esqueceu de desenvolver melhor, né? O item B, o item C. E uma outra coisa interessante também para falar é o seguinte: o CESP, ele não tem extensão mínima, né? Você sempre, quando abre os editais, você vê que a tradição é da extensão máxima. Então, você precisa produzir um texto que não ultrapasse 30 linhas. Mas o que a gente tem observado, principalmente no certame do MPU, é o seguinte: as linhas não foram suficientes. Olha só, as 30 linhas não têm sido suficientes na elaboração do texto. É muita informação. O examinador CESP tem pedido muita coisa. Então, imagina, se você já tem dificuldade de entregar o que o examinador pede, né? Então, se ele pediu o item A, B e C, você já tem dificuldade nesse espaço de 30 linhas em desenvolver o seu texto, imagina se você, né, vai redigir, se você for redigir uma introdução e uma conclusão, né, que são desnecessárias para o texto. Então, repito aqui, digo com muita propriedade, né, de uma professora que tem acesso a centenas de correções, que tem acesso diariamente a correções do CESP, né, Sebrasp. Então, eu digo com muita propriedade que você não vai perder pontos se você não redigir a introdução e a conclusão. O que você precisa é focar no desenvolvimento, ter muito cuidado com a questão da limitação espacial. São 30 linhas, você não pode ultrapassar. O que você escrever fora do texto vai ser desconsiderado, você não vai ser eliminado, obviamente, mas haverá desconsideração do trecho. E aí, imagina, você escreve uma introdução linda, você consegue escrever o item A, o item B, e aí quando chega ao item C, você não tem mais espaço. E imagina que esse item C, por exemplo, né, vale aí, 5 pontos, né? 5 pontos numa prova discursiva é muita coisa. Então, assim, você não pode cometer esse erro, não pode deixar isso aí passar em branco, não pode fazer isso. Então, de uma vez por todas, esclarecido. Introdução e conclusão, a obrigatoriedade disso no CESP é mito, tá bom? Então, claro, nos próximos meses, aí nos próximos dias, você vai focar nos temas lá de conhecimentos específicos para fazer uma boa prova. A professora Vivian oferece cursos, sim, tá lá no www.preparatorioagora.com. Você pode entrar lá nesse site, tem um espaço lá para você mandar mensagem pra gente. Pode entrar lá, pedir o seu e-book 2, tá? Que é o e-book que vai te preparar e que vai te ajudar a se preparar para a prova discursiva da Polícia Rodoviária Federal, e pode também conferir lá os nossos cursos, tá bom? E aí, curso preparatório para discursivo, eu tenho certeza, é um curso único, é um curso diferenciado, não existe nada no mercado. Pode pensar no curso mais famoso voltado para concursos públicos, não oferece um curso de tanta qualidade, enfim, um curso tão bom em termos de conteúdo, em termos de custo, enfim, como o curso da professora Vivian, o curso do Preparatório Ágora. Então entra lá no www.preparatorioagora.com, seja para pedir o seu e-book, seja para dar uma olhada nos nossos cursos, e eu continuo à disposição. Vamos ter uma série de programas voltados para a PRF. Eu aguardo vocês, né? Se você está conhecendo o canal agora, inscreva-se no canal para receber as nossas notificações. Um grande beijo e vamos lá, sempre rumo à aprovação.